Olá pessoal, sou eu, a professora Jéssica. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre modificadores de acesso e encapsulamento. Nos principais tópicos abordados a gente tem o package, import, estrutura básica de um arquivo fonte em Java, modificadores de acesso, então aqui a gente vai ver public protect e private, a ausência de modificadores de acesso, modificadores e membros de uma classe, níveis de acesso e o encapsulamento. Então, a definição de encapsulamento e as vantagens desse encapsulamento. Um pacote na tecnologia Java nada mais é do que um conjunto de classes localizadas em uma mesma estrutura hierárquica de diretórios. Então, da mesma forma que a gente assimila, a palavra framework, onde a gente tem um conjunto de classes ali fazendo parte de um mesmo pacote, para construir algo, aqui o package faz o mesmo sentido, A gente elabora e organiza de forma hierárquica e em módulos, normalmente em módulos, depende da arquitetura que a gente está seguindo, mas a gente organiza o código dessa forma. E para isso a gente trabalha muito com essa noção do package, onde a gente vai importar o pacote de acordo com a necessidade de uso que a gente tem. Então, o grau de acesso a um atributo ou método está intimamente ligado ao conceito de pacote. A identificação de um pacote corresponde à hierarquia de diretórios ao qual a classe está inserida e a declaração dos pacotes utilizados deve ser declarada antes da classe. É a primeira declaração contida no arquivo, é obrigatório isso aí. Os nomes dos diretórios são separados por ponto. Então, aqui a gente vai verificar que para a gente importar o pacote, a gente tem uma sintaxe onde a gente segue esse padrão. A gente tem que ser na primeira linha do arquivo, no arquivo lá .java, a gente tem que ter essa palavra, da importação, o nome do pacote, ponto, e aí os subnomes que a gente tem interesse. Alguns dos pacotes que a gente vai utilizar são, por exemplo, para trabalhar o tempo, string ou até mesmo o scanner, O scanner onde escaneia a entrada do usuário, a entrada digitada do usuário, e a gente consegue armazenar isso em uma variável. Então, esses são alguns exemplos do uso ao longo da disciplina. Aqui, a gente, dentro dessa sintaxe, a gente pode ir colocando ponto e selecionando dentro dessa hierarquia qual o subpacote, que a gente quer, e até mesmo selecionar apenas uma classe. Ou a gente pode colocar o nome, colocar o ponto, asterisco, e aí, quando a gente coloca esse ponto asterisco, a gente está pegando todo o conteúdo dentro daquele pacote ou subpacote que a gente está fazendo referência. A estrutura básica, então, de um arquivo fonte em Java vai ter esse formato. Primeiro, a gente faz referência a um pacote onde a gente está inserido. Então, aqui a gente está criando um pacote de códigos, br.com calculadora. E a gente tem uma importação específica da Java, do subpacote útil, do scanner, como eu disse para vocês, a gente utiliza para escanear a entrada do usuário, a entrada digitada pelo usuário. E aqui a gente tem a referência à classe, então aqui dentro da classe principal a gente teria tudo que envolve essa classe, então os atributos dela e os métodos dela. Essa é uma estrutura básica de um arquivo fonte em Java. A gente também viu, esse formato, a gente começou a assimilar essa nova estrutura, onde a gente entende que isso aqui faz referência a uma classe, e esses caracteres aqui na frente dizem sobre o modificador de acesso, o nível de permissão de acesso e alteração tanto desses atributos quanto desses métodos. Então aqui a gente vê que o símbolo positivo é do público, o negativo do privado, o hashtag é protegido e esse outro aqui é o padrão. O modificador de acesso público, a gente assemelha, faz uma analogia muito interessante com o telefone público. Antigamente, era mais comum utilizar esses orelhões que ficam na rua, e esse telefone, ele é público porque qualquer pessoa pode ter acesso a ele, Então, essa é a principal característica do modificador de acesso público. É aquele que permite um maior grau de visibilidade e acesso de diferentes elementos. Classes, variáveis de classe, construtores e métodos declarados como públicos podem ser usados sem restrições. E o público pode ser aplicado a qualquer um dos elementos citados aqui, Já o protect, que é
a gente vai fazer uma referência ao telefone fixo. O telefone fixo, ele normalmente faz parte de algum ambiente, né? Seja uma empresa, uma loja, uma casa, e um grupo de pessoas podem ter acesso àquele telefone, mas não são todas as pessoas, é um grupo predefinido de pessoas que podem ter acesso. Então, aqui, os elementos declarados como protect podem ser acessados por classes do mesmo pacote ou pelas subclasses na qual estão contidos. Esse modificador não se aplica a classes, é aplicado normalmente a variáveis e métodos. Elementos declarados como protegidos possuem um grau de acesso maior do que os declarados como default. E aqui o private, que a gente associa ao uso privado, que no nosso caso é o nosso celular pessoal, né? A gente consegue associar com isso, porque a gente tem, normalmente, né, um único usuário definido que pode ter acesso àquele celular. É algo pessoal, é privado. Então, variáveis ou métodos declarados como privados só podem ter acesso diretamente por instâncias da classe a qual pertencem. Nem mesmo subclasses possuem acesso direto a elementos declarados como private na sua superclasse. E esse tipo de modificador não se aplica a classes. Caso não exista um modificador de acesso, significa que ele tem um grau de acessibilidade default, que é o padrão. Então, esse grau de acessibilidade é mais restrito do que o protegido, uma vez que o torna elementos visíveis somente à própria classe e para outras classes contidas no mesmo pacote. E não podem ser utilizados pela subclasse da classe que ele está contido, caso pertençam a outros pacotes. E aqui a gente tem, eu não vou pontuar cada um desses aqui não, mas é interessante a gente saber que a gente tem duas tabelas que a gente consegue acompanhar. Aqui nesse caso, né, quais os elementos da classe, os vários modificadores de acesso podem ser aplicados. Então, aqui o público pode ser aplicado nesses 4 elementos, então classe, atributos, construtores e métodos. Esse aqui, que é o protegido, e o privado, não, eles não podem ser aplicados às classes. E se tratando diretamente dos níveis de acesso, né, essa tabela indica esse grau de visibilidade definido por cada modificador de acesso. Então, aqui a gente consegue acompanhar a visibilidade que a gente tem. Aqui a gente vai perceber isso mais aqui no default, por exemplo, né? Então, o default, a subclasse não tem visibilidade sobre algum elemento que tenha um modificador default, e o global também não. Então, é só pra gente saber que a gente pode consultar aqui dessa forma, mas esses erros, normalmente, quando a gente tentar acessar algo que a gente não pode, a própria IDE vai gerar um erro nos alertando sobre isso. Compreender esses modificadores é interessante quando a gente pensa na construção do sistema, né, e quem vai poder ter acesso ao código de algumas classes. A gente vai entender melhor por que isso é importante. Aqui só uma outra visualização, né? Aqui a gente tem definido 3 pacotes, onde a gente definiu por módulos semelhante ao MVC, né? Então a gente tem os negócios, a persistência e o view. E aqui a gente definiu isso em 3 pacotes, onde eles interagem entre si. Então, se for necessário aqui nesse pacote utilizar algum método desse outro, é necessário que eu importe esse pacote para poder utilizar. E agora a parte do encapsulamento é uma parte que vocês também viram pré-quarentena, a gente já tinha usado bastante, mas agora vocês podem compreender melhor o que teoricamente isso significa. Então, o encapsulamento é um dos conceitos fundamentais da programação orientada a objetos. O encapsulamento, também referido como ocultamento de informações, consiste em separar os aspectos externos de um objeto, os quais são acessíveis a outros objetos, dos detalhes internos da sua implementação, os quais são ocultos de outro objeto. Vamos entender isso melhor num exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente já entende que isso aqui é uma classe, né? Então, a gente tem uma classe pública chamada hora. Dentro dessa classe, a gente tem 3 atributos, que nesse caso são públicos e inteiros. Então, o primeiro a gente faz referência à hora, o segundo a minuto, e o terceiro aos segundos, né? E aqui a gente tem o construtor padrão, que é aquele construtor básico para instanciar essa classe.
E aqui a gente tem um outro construtor, onde a gente vai receber esses 3 elementos, né? Então, quando a gente criar, utilizando esse segundo construtor, a gente tem que passar esses 3 parâmetros e eles vão ser setados nessas variáveis aqui dessa classe, por isso a gente está usando this. Então, aqui, public string toString, que é esse toString, inclusive, é um nome padrão que normalmente todas as classes possuem para a gente saber o que tem naquela classe. Então, normalmente, se a gente tem uma classe e a gente quer visualizar mais ou menos as informações compiladas, a gente pode chamar o método toString e, teoricamente, né, ele tem que retornar um string com os dados daquela classe. Aqui, só que a gente vai ver melhor esse padrão em outros momentos. Mas aqui esse método está retornando um string com essa hora formatada, né? Então, colocou a hora, os 2 pontos, o minuto, 2 pontos e os segundos. E retornou essa string. A chave deve manter a consistência das suas instâncias, validando os dados informados pelo usuário. Então, no próximo, a gente vai perceber que aqui nesse caso, a gente pode zerar alguns erros, porque a gente não tem nenhuma validação que coloque a hora, ou minuto, ou segundo em um intervalo. Então, o segundo aqui, considerando que o usuário está digitando, tem um parâmetro, né? Que a gente está recebendo um parâmetro de segundos. Se a gente tivesse a entrada do usuário, a gente não está validando se essa entrada está no intervalo de 1 a 60. Então, o usuário poderia digitar, por exemplo, aqui um número negativo, ou 80, um valor que está fora desse escopo. Então, os atributos são públicos, por isso podem ser acessados e alterados por qualquer outra classe. Não foi definida nenhuma validação para os dados de entrada, possibilitando erros como a hora. Então, o encapsulamento ele é utilizado para controlar esses valores de entrada, inclusive para que esse cálculo, né, o cálculo, as validações que estão sendo feitas dentro de um método, não sejam visíveis para quem não faça parte daquela classe. Então, aqui, o encapsulamento é usado para controlar os valores que são atribuídos às variáveis da classe, de forma que os dados mantidos pela classe devem ser válidos e consistentes. Uma classe deve conhecer quais são as validações necessárias para seus atributos. As demais classes não são obrigadas a saber esses detalhes. Então, evita que o usuário acesse membros que não precisam manipular. Então, o usuário não precisa ter aquela informação de como é calculado ou validado, mas a classe tem essa visualização. Permite a modificação interna de uma classe sem alterar a sua funcionalidade e o modo como é acessada. E utilizada em Java por meio dos modificadores de acesso. Então, para isso a gente está utilizando os métodos set e gets. Então, para permitir o acesso aos atributos privados de uma maneira controlada, a prática mais comum é criar 2 métodos, um que retorna o valor do atributo e o outro que altera o valor desse atributo. O padrão para o nome desses métodos é colocar a palavra get ou set antes do nome do atributo, ou seja, concatenar a palavra get ou set iniciada aí com letra minúscula, né, com o nome do atributo. Então, aqui a gente tem set nome, set telefone, get nome. Lembrando que isso é um padrão, então, quando vocês vão ouvir falar sobre alguma linguagem orientada a objetos, provavelmente, né, espera-se, que tenham esses métodos pré-definidos. Então, aqui, considerando que temos atributos privados da classe pessoa, então a gente alterou, aqui a gente está falando sobre atributos privados e não público, que estava nesse exemplo nosso da hora, a gente tem aqui os métodos definidos para esse acesso. Então, set, a gente vai setar um valor aqui. Então, aqui, a gente está recebendo do usuário um novo nome e a gente está setando nesse thisNome, que faz referência a essa variável aqui da classe. Aqui, só colocando uma observação, essa classe não deveria estar fechando aqui, né? Esses métodos aqui fazem parte dessa mesma classe. Aqui, o set profissão também está recebendo essa informação da profissão e está setando nesse atributo. E aqui é a mesma coisa. Aqui agora a gente está vendo o que retorna. Então, aqui no getNome, a única linha que tem dentro do getNome é o return thisName. Então, aqui segue o mesmo padrão. Lembrando que como tem um retorno, aqui a gente tem o public, o tipo que será retornado e o nome do método. Aqui também é a mesma coisa desse tipo e aqui também.
Agora, lembrando aqui novamente o set ele não tem um retorno, ele é void porque ele não está retornando nada, ele está apenas setando na variável. E para ele setar, a gente precisa receber um valor. Então, a gente está recebendo esse valor e setando na variável. E não está retornando nada, por isso aqui é void. Já no método get, a gente não está recebendo nada, porque a gente não está preenchendo nenhuma variável, só que a gente está retornando, por isso aqui esse método não é void, ele tem um tipo. E agora o nosso exemplo anterior, que é o exemplo da validação dos dados, né? Então, nessa validação, a gente vê aqui a mesma classe que a gente tinha, só que agora a gente está trabalhando os valores que estão sendo setados, né? Então, aqui a gente tem esses atributos, só que agora eles são privados, porque apenas essa classe pode visualizar. A gente tem o construtor padrão e a gente tem um construtor que valida essas entradas. Então, aqui eu estou validando se a hora é um valor positivo, né, maior ou igual a zero, e vai até aqui, no caso, às 23 horas, né? Minutos variando de 0 a 59 e segundos de 0 a 59. E aí, se todas essas condições foram verdadeiras, essas variáveis são setadas. Essa aqui é a configuração desse construtor, mas a gente tem os sets, né, que faz isso isoladamente. Então, para a gente setar uma hora, aqui eu tenho a verificação, a validação desses dados, né, da hora, e aqui eu faço essa inserção da variável se ela conseguir passar nessas condições, né, nessas validações. Da mesma forma, esses outros métodos aqui embaixo. Então, novamente, o set, ele é do tipo void, porque ele não retorna nada. Ele está recebendo o valor passado pelo usuário, né, na chamada lá desse método. E aqui a gente tem as validações desse método, desse valor informado, para que a gente sete na nossa variável. E aí que tá, aqui é um método público, então qualquer pessoa pode chamar esse método e passar uma hora sem compreender quais são as validações que tem aqui dentro. E a gente pode alterar essas validações sem que o usuário tenha que alterar a forma que ele chama esse método. Continuando, aqui nesse outro exemplo a gente vê exatamente isso, a gente tem um ocultamento da implementação. Então, a gente tem aqui um método que é o principal, né, o que tem a main, onde a gente está chamando a aplicação. Então, vamos acompanhar. O nome dessa classe é salário. A gente tem a main, né, e essa main, ela instancia uma outra classe chamada desconto. Então, aqui, criou essa variável aqui do tipo desconto. Essa variável recebeu um new desconto, então aqui chamou o construtor padrão. E depois a gente setou aqui, né, criou uma nova variável, float, chamada resultado, onde a gente está chamando esse objeto desk que a gente criou aqui, ponto, o método que ele calcula o desconto. Então, aqui a gente está desk, ponto, desconta, e aqui o valor que a gente está enviando. E aqui a gente só imprime o valor desse resultado. Então, a gente aqui consegue perceber, né, que a gente está mandando um valor para um método que calcula o desconto e retorna o desconto para uma variável para a gente. Mas a gente nem compreende qual o cálculo que está acontecendo dentro desse método. Então, aqui, ó, o cálculo não é visível. O desconto pode ser alterado sem efeitos colaterais para as classes que utilizam o método. Então, a gente pode considerar que dentro desse método desconto, nesse momento, o desconto pode ser de 5%, daqui a pouco pode ser de 10%. Aqui, a pessoa, o usuário que está vendo esse código, não consegue saber qual é a forma de cálculo que existe dentro desse método, apenas consegue chamar o método, né? E é mais ou menos para isso que a gente utiliza essa técnica de encapsulamento. É para a gente proteger um trecho de código de alguns acessos. Então, algumas das principais vantagens do encapsulamento, né, é que o uso desse encapsulamento permite que a implementação de um objeto possa ser modificada sem afetar as aplicações que usam esse objeto. Ou seja, o encapsulamento evita que um programa se torne tão interdependente que uma pequena mudança tenha grandes efeitos colaterais. Assim, os trechos de código ficam mais isolados.
O encapsulamento também evita que dados específicos de uma classe possam ser acessados ou usados diretamente e faz com que isso aconteça somente por meio das operações cuja responsabilidade é a manipulação desses dados. E tais operações são consideradas a interface dos objetos, que permite a comunicação entre esses mesmos. Então, é uma forma de ter acesso, mas que tem uma interface, né? Uma validação que faz o intermédio entre um usuário que não controla, não manipula esse dado e como esse método foi desenvolvido. Voltando para o nosso exemplo, né, que a gente viu na primeira aula, então a gente vai dar continuidade naquele exemplo, a gente está, à medida que a gente está passando, né, aprendendo a matéria, a gente está adicionando mais informações nesse mesmo código. Então aqui eu tenho public class pessoa, tenho aqui aqui só um lembrete, né, de que isso aqui significa. A gente tem os atributos público, string nome, idade, telefone, peso. Aqui eu tenho um construtor padrão, tenho dois construtores que recebem parâmetros, né? Aqui recebe só dois, aqui três, para mostrar que a gente pode ter mais de um construtor, variando aí os parâmetros de entrada. E aqui a gente agora, né, adicionou esses sets que vão ser responsáveis pelo encapsulamento. Então a gente tem o set nome, set idade, set telefone, set peso. E depois a gente também tem os gets, então a gente tem o get nome, get idade, get telefone e get peso. E aqui simbolicamente a gente também tem as assinaturas de 3 métodos, né? Então a gente tem o método andar, pensar e sentar. Essa aula de hoje ela foi bem pontual, só pra gente relembrar o porquê que a gente utiliza esses sets e gets, mas vocês já tinham um domínio interessante disso, né, desse uso. Essa aula de hoje foi bem simples, né? Só pra gente relembrar, teoricamente, por que a gente utiliza essa parte do set gets, por que é importante esse encapsulamento, lembrando que ele é um dos pilares principais da programação orientada a objetos, então é uma informação muito significativa. Agora, a gente vai dar continuidade na disciplina, só que primeiro eu vou cobrar de vocês, né, um exercício, e depois a gente vai dar continuidade em outros assuntos. Até mais!